Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje venho falar-vos de uma notícia que por alguma razão me tinha passado ao lado, estava distraído, não sei, passou-me ao lado, mas eu acho que valia a pena falar um bocadinho sobre este assunto. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária veio a público falar sobre a representação dos estrangeiros, nomeadamente na percentagem dos detidos em Portugal, e ele parece que lhe fugiu a boca para a verdade e disse aqui uns dados que, pelos vistos, sem o próprio se aperceber, incriminavam um bocadinho a população estrangeira em Portugal. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e fazer uns breves comentários também sobre o próprio Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que é um homem que parece que anda com frequência a fazer fretes à agenda progressista. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito estrangeiros e imigrantes as nacionalidades que a Polícia Judiciária conhece, mas não pode revelar. A audição ao Diretor Nacional. Luís Neves, Diretor da Polícia Judiciária, apresentou dados na audição para combater a desinformação. Estrangeiros representam 27% do total dos detidos em Portugal. Imigrante pode ser uma vítima, diz o próprio, defende Luís Neves. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária remata a audição a defender o combate à desinformação, lembrando a preocupação das autoridades com todas as pessoas. Imigrante pode ser uma vítima. Luís Neves mantém que Portugal é um país seguro e que vive em parte do turismo, o que aumenta a responsabilidade sobre a segurança nacional. Ora, então, o que é que diz o próprio? Não sei se vocês repararam, mas o próprio acabou de admitir que a população estrangeira está sobre-representada nos detidos. Coisa que eu já tinha dito e que, aliás, baixou 2% sobre um valor que tinha sido noticiado pela CNN. Porque, por acaso de não saberem, em 2024 a CNN noticiou que 29% dos detidos eram estrangeiros. No entanto, os dados oficiais também nos mostram que os estrangeiros representam algo em torno de 10% da população total. Agora, obviamente, que os números vão ser maiores. Aliás, o Ministro Leitão Amar já veio ao público dizer que estes dados já não estão atualizados, mas, de momento, são os dados que tenho e, portanto, eu só posso falar com os dados que tenho. O que é facto é que os estrangeiros estão sobre-representados na população em Portugal, nomeadamente nos detidos. Falo sobre os detidos. O que é facto é que os estrangeiros estão sobre-representados na população dos detidos em Portugal e até na população prisional, quer dizer, os estrangeiros em Portugal representam, segundo sei, os tais 10-11%, pelo menos em dados oficiais, vamos ter que aguardar por novidades, mas representam 16,7% da população prisional. Os estrangeiros em Portugal são 10 a 11%, mais uma vez digo, temos que aguardar pelos dados que Leitão Amar diz que vão existir brevemente, mas à data, são os dados oficiais que temos, representam 10 a 11% da população em Portugal e representam 27% dos detidos em Portugal. O que é que isto significa do ponto de vista estatístico? Podem-se estar a perguntar. Isto significa uma coisa muito simples, que é mais provável em Portugal que um estrangeiro seja detido do que um português. Em média, estamos a falar de em média. Obviamente que os portugueses, como representam 90% da população, segundo estes dados, que não estão atualizados, deveriam representar, mais coisa menos coisa, 90% dos detidos em Portugal. Mas os portugueses representam apenas 71% dos detidos, enquanto representam 90% da população. Portanto, há uma sobre-representação dos estrangeiros nos detidos. O que é que isto significa? Mais uma vez digo, representa que os estrangeiros, em média, são mais detidos do que os portugueses. E, portanto, a questão que fica no ar é mas o que é que tu defendes para essa situação? O que eu defendo é muito simples. Nós já temos os criminosos nacionais, não precisamos dos criminosos estrangeiros. E, portanto, há pessoas que têm que ser deportadas, a imigração tem que ser muito mais restrita e temos que ser mais sérios sobre as políticas da imigração. Nomeadamente até, que é uma política que não é propriamente da imigração, mas que está ligada, de certa forma, à política da nacionalidade. Que Luís Montenegro diz que os imigrantes devem ser os novos portugueses, quando nós percebemos exatamente que tem uma cultura diametralmente oposta, que não é conciliável com a nossa e que muitos dos hábitos destas pessoas não são conciliáveis com os nossos valores. E, portanto, ou estas pessoas se adaptam à nossa cultura, ou então a porta da rua é serventia da casa. Ao contrário de algumas pessoas do Bloco de Esquerda que consideram que estas pessoas não têm nada que se adaptar à nossa cultura, têm é que cumprir as nossas regras. No entanto, a cultura, que é uma coisa que eu acho interessante, estas pessoas acham que as leis e as regras e a Constituição foi uma inspiração divina dos constitucionalistas. As leis e as regras e a Constituição têm sempre, ou devem ter sempre, às vezes não têm, nomeadamente em ditaduras em que as regras são criadas de cima para baixo em vez de baixo para cima, nomeadamente sobre a população e sobre quem governa, mas o que é facto é que
O que deveria acontecer, no meu entender, é que as regras, a Constituição e as formas pelas quais um determinado povo se rege devem ser criadas de baixo para cima. Ou seja, o que já acontece na sociedade e o que é uma prática comum da sociedade, nomeadamente por causa dos seus valores, da sua história, da sua cultura, da sua língua partilhada, deve ser criado de baixo para cima e não de cima para baixo. Não deve ser o poder político a dizer como é que o povo se deve comportar do ponto de vista cultural, quando na verdade nós sabemos que cada povo tem os seus hábitos culturais. E isso não é contestado em outras partes do mundo, mas na Europa os europeus são privados de celebrar e de cumprir a sua cultura, quando outros povos não o são e aliás até são incentivados a trazer a sua cultura para cá. E portanto é um bocadinho por aqui, meus caros. Este vídeo vai ficar curto, era isto que eu tinha para partilhar. Parece que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que queria combater a desinformação, só alimentou a narrativa de pessoas como eu que dizem que há mais imigrantes em média a cometer crimes do que portugueses. Imigrantes, leia-se estrangeiros. O Diretor Nacional da PJ também faz essa distinção de estatutos. Um estrangeiro em Portugal não é sempre um imigrante. Tudo muito bem, podemos fazer essa distinção. Mas o que eu estou a dizer é, os estrangeiros em Portugal, em média, cometem mais crimes que os nacionais. E eu acho que o Razi vai ser revelador sobre esse assunto. Era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.